és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
galera radical que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Galera, eu continuo sendo Afonso, um discípulo de Jesus em processo de restauração constante, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. A gente está no ano 40, é isso mesmo, da pandemia, e gente, que saudade que eu estou, viu? Tô com saudade do Espaço Radical, tô com saudade de vocês, tô com saudade do nosso momento de louvor, nosso momento de adoração, nosso momento de oferta, nosso momento de ensino, enfim. Que saudade de tudo isso, gente. Nessas horas a gente vê que fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio muito grande. É uma sensação maravilhosa estar ali todo domingo e a gente tem esse privilégio, a gente deve ser grato por isso. Então, eu tô com muita saudade, de verdade. Eu tô até imaginando que a maioria de vocês já deve estar até no ato, se duvidar. Já faz tanto tempo. Mas enfim, galera, brincadeiras à parte, falando sério agora, eu tô muito feliz, como eu já disse, de verdade mesmo. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu fui desafiado a dar um tema que para mim é bastante relevante. O tema de hoje é sobre família. A gente vai falar sobre vem pra mesa com a família. E, gente, quando eu penso em família, eu sei que existem várias definições. Mas, antes de tudo, eu queria aqui abordar com vocês a definição que a palavra de Deus dá. Eu achei esse resuminho através de um autor que eu gosto muito e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Achei bastante coerente a forma como ele definiu. Ele disse o seguinte: a Bíblia deixa claro que a instituição família é formada sobre a base do casamento e se estende ao nascimento dos filhos. A ideia de família é expressa na Bíblia através de alguns termos hebraicos e gregos. No geral, esses termos são traduzidos por palavras como casa, parentes, clã, lar, clube de casa e, claro, família. Às vezes, essas palavras são usadas com um significado mais amplo do que simplesmente se referir aos membros de um grupo familiar. Isso quer dizer que em certas passagens bíblicas, dependendo do contexto, essas palavras se referem a grupos maiores, como por exemplo, membros de uma mesma tribo ou indivíduos que possuem a mesma etnia. No meu caso, galera, eu sempre gosto de dizer que eu tenho 3 famílias. A primeira é a minha família de sangue, que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, irmã, sobrinha. Enfim, são aquelas pessoas a quem Deus diz que é o meu primeiro ministério, que é o meu ministério principal. Então essa é a minha primeira família. A minha segunda família é a igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando de vocês. Eu estou falando de vocês que estão no Espaço Radical. Eu estou falando das pessoas que estão na tenda. E não somente limitada ao ambiente da Igreja Batista Central. Mas eu estou falando do corpo de Cristo como um todo. Da noiva dele como um todo. E quando eu falo da noiva de Cristo, eu estou falando da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, das Assembleias de Deus e por aí vai. Eu estou falando dos outros irmãos de outras comunidades. Então essas pessoas são a minha segunda família. E é por isso que eu busco ter afeto, eu busco ter amor, eu busco ter um relacionamento com pessoas que eu conheço e que eu sei que fazem parte de alguma comunidade. Porque a gente compartilha da mesma fé, da mesma crença. E isso faz com que a gente faça parte da mesma família. E a minha terceira família é um grupo de amigos que eu tenho e a gente convive junto desde a infância. E a gente passou por várias coisas. A gente teve momentos de celebrar e teve momentos de chorar. Então não tem como olhar para essas pessoas que caminhavam bastante comigo antes de eu conhecer a Jesus e caminham até hoje, mas de uma forma menos intensa, e não defini-las como a minha família, certo? Porque a gente viveu muitos momentos juntos. E galera, vocês devem consumir muitas séries e muitos filmes. E o universo cinematográfico, ele gosta de abordar esse conceito de família, esse conceito de grupos. Por exemplo, em Friends, eu sei que muitos de vocês assistem, a gente pode ver que existe algum grau de parentesco entre os personagens. Alguns, na verdade, como a Mônica e o Ross, que são irmãos. Mas eles não definem família apenas como os de sangue. Ela considera, e ele também, aquele grupo de amigos que se reúne para compartilhar causas e causas como uma família. E a união deles surgiu ao longo do tempo, em meio à faculdade, em meio à carreira, e em meio a outras situações que a série nos mostra. Podemos dizer que os laços ali são construídos através da amizade, e que isso também é família.
Quando a gente olha para a série, automaticamente a gente lembra de alguns amigos, não é verdade? E muitas vezes a gente considera esses amigos como família. Então a gente pode olhar para a série de Friends e ver que sim, dá para considerar amigos como família, certo? O segundo exemplo que eu quero dar é Os Vingadores. E eu sei que a maioria de vocês assiste, porque sempre que eu vou dar uma palavra no Radical e eu uso algum exemplo dos Vingadores, eu sempre tenho uma conversa com algum de vocês logo após e a gente fala bastante sobre o filme. Então é por isso que eu queria usar esse exemplo. Nos Vingadores, você pode ver que existe uma família, a família Vingadores, né? E você pode ver que a família dos Vingadores é composta por propósitos e ideais heróicos. E esses ideais são de proteger o universo de seres malignos. Grande parte dos personagens tem suas famílias, como o próprio Gavião Arqueiro tem. E a gente vê um pouco do drama dele no filme do Ultimato, em relação à família dele. Mas todos têm conflitos ao longo da jornada, com outros vilões que aparecem. E a gente pode perceber que o sentimento de querer proteger o universo é tão intenso que eles se aproximam muito, mesmo sem querer no começo. E acabaram adotando o grupo dos Vingadores como a segunda família. A gente vê eles compartilhando momentos de luto na morte do... E geralmente é dentro da família que a gente compartilha momentos de luto. E a gente também vê eles compartilhando momentos de alegria. E também é dentro da família que a gente compartilha momentos de alegria. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Conheço caras que não têm nada disso e dão 10 de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. A outra referência que eu queria trazer para vocês é da melhor série do mundo, This Is Us. Eu sei que alguns de vocês devem assistir e eu sei que quem assiste vai concordar comigo, certo? Eu até queria, de verdade, gente, desafiar cada um de vocês a, depois dessa mensagem, buscar assistir essa série, buscar entender um pouco da história, porque é uma série que traz muitas lições para nossas vidas. E muitas dessas lições são lições que têm muito a ver com o cristianismo, certo? Não é uma série cristã, mas como ela aborda a família, ela aborda esse conceito como a família de sangue, o afeto que existe ali, o sentimento que existe de comunhão, enfim. Como ela aborda tudo isso, dá para aplicar muita coisa nas nossas vidas, nas nossas famílias, certo? E enfim, no This Is Us eles abordam alguns dramas familiares. Eu não quero dar muito spoiler, certo? Mas todos os episódios de This Is Us buscam trazer alguma lição, algum valor. E a maioria dessas lições não são ensinamentos para um personagem específico, são ensinamentos para toda a família do personagem. Eles aprendem juntos e vão amadurecendo juntos a cada episódio. E assim vai. O universo cinematográfico aborda diversas famílias, como Chaves, Homem-Aranha, como os X-Men, enfim, os Velozes e Furiosos. O universo cinematográfico, ele gosta de abordar essa coisa chamada grupo, chamada família, chamada laços afetivos. E apesar de geralmente serem personagens diferentes, serem histórias diferentes, serem enredos diferentes, enfim, apesar de às vezes o contexto ser totalmente diferente, a gente pode ver que existe uma coisa em comum, geralmente na forma como o universo cinematográfico aborda famílias. É o fato de que é um cuidando do outro, é o fato do cuidado com o próximo, certo? Por exemplo, nos Vingadores dá para perceber ali, em uma certa cena, do Gavião Arqueiro com a Viúva Negra, que um quer proteger o outro. Eu não vou falar que cena é essa, o filme já passou há muito tempo, mas eu acredito que vai ter gente que não vai gostar muito de ainda levar um spoiler, né? Mas existe um certo momento do filme onde um quer proteger o outro. E eles fazem isso porque do grupo eles são os que se conhecem há mais tempo. E por se conhecerem há tanto tempo, eles têm esse laço afetivo de amizade, de família muito mais forte. E enfim, isso não é somente nos Vingadores, isso é geralmente em todas as séries e filmes que a gente assiste. É um se sacrificando pelo outro, é um cuidando do outro. E a Bíblia, ela diz em Provérbios 17, versículo 17,
que em todo o tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. A Bíblia testifica que amigos podem ser família, e é por isso que a maioria desses laços demonstrados nos filmes e nas séries são em momentos de angústia. Em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu tive um insight agora, na verdade enquanto eu estava escrevendo, sobre Lilo e Stitch, né? Eles nem iam entrar aqui no esboço não, mas na hora que eu estava escrevendo, lembrando um pouco de séries e filmes, eu lembrei deles. E no Lilo e Stitch, a família da Lilo adota o Stitch, que é um alienígena, e que em certo momento do filme, a Lilo diz pro Stitch que há muito tempo ela não vê a família dela, o pai e a mãe dela. E ela pega e traz um conceito para Stitch, que é o da palavra Ohana. E ela diz que a palavra Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Aquela família adotou o Stitch, ou melhor, eles foram adotados pelo Stitch e ele passou a fazer parte daquela família. Eu vou botar aí um trecho para vocês verem dessa cena, tá bom? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Stitch tem que ir embora na nave? Tem. Stitch pode se despedir? Pode. Obrigado. E vocês, quem são? Esta é a minha família. Eu achei, sozinho, eu que achei. É pequena e incompleta, mas é boa. É boa. Mas queridos, eu quis mostrar para vocês que família não é somente a de sangue, certo? Não é somente a de grau de parentesco, mas eu quero abordar com vocês principalmente a família de sangue, certo? Porque de fato Deus ama a família. E não só isso, ele afirma que a família é o nosso ministério principal. Não é o trabalho, não é a faculdade, não é os estudos, não. Não é a igreja também, não. O nosso principal ministério é a família. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Gente, Paulo escreveu a carta para Timóteo como instruções pastorais que Timóteo deveria ter atenção no seu ministério, certo? Paulo estava fazendo discipulado com Timóteo, mas não se engane, as instruções que Paulo dá para Timóteo também são instruções que a gente deve levar para a nossa vida, que também deve aplicar na nossa vida. A gente está vivendo um momento bem complicado, que é o combate a uma pandemia, que é o combate ao Covid-19. E isso é algo que com certeza vai criar um novo normal depois de tudo isso, quando tudo isso passar. A nossa vida não vai ser a mesma de antes, gente. Tudo vai mudar de alguma forma, certo? Mas em meio a tudo isso, a gente está tendo o privilégio de poder intensificar as relações que a gente tem com nossos familiares. A gente pode cuidar uns dos outros de forma muito mais intencional nesse momento, porque a gente está convivendo diretamente com nossos parentes durante essa quarentena. Eu, particularmente, nunca passei tanto tempo com a minha família quanto eu estou passando agora, porque aqui em casa meus pais trabalham, eu trabalho, e geralmente a nossa rotina é muito corrida. Então, tinha dias que a gente nem sequer se via, e agora a gente está se vendo diariamente, certo? Mas apesar de tudo isso, a gente busca ter momentos de qualidade, a gente busca ter momentos de comunhão. Antes da pandemia a gente já buscava fazer isso, e agora a gente tem buscado muito mais, porque esse é um privilégio que a gente tem reconhecido durante a quarentena. Como seguidores de Jesus, a gente aprende que a gente deve cuidar uns dos outros. E na nossa igreja principalmente, né? Porque a gente escuta diariamente que a gente deve amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Mas, gente, se esse cuidado for somente com os de fora e não com os de nosso lar, não vale a pena. Se esse cuidado for somente com aqueles que não estão dentro do nosso lar, que não são nossos parentes, como bem destaca o texto, a gente está negando a nossa fé.
e a gente é pior do que descrente. Quão forte é isso, não? Quão pesado é isso, né? Quanto a gente deve refletir nisso. Eu fico pensando, será que a gente tem cuidado dos nossos parentes? Será que a gente tem cuidado daqueles que fazem parte do nosso lar? Eu lembro bem da história de José. José foi rejeitado por seus irmãos e depois de várias coisas que ele passou, ainda assim, ele conseguiu perdoar e conseguiu cuidar da sua família. O que eu estou dizendo com tudo isso que eu estou abordando com vocês é que da mesma forma que é um privilégio a gente viver momentos mais intencionais com a nossa família durante a quarentena, a gente tem mais tempo de qualidade, enfim, a gente consegue aproveitar mais os nossos pais. Com certeza tem muitos de vocês, tem muitas famílias que estão passando por alguns conflitos. Eu particularmente me assusto muito quando eu olho para o noticiário e vejo que a taxa de divórcio aumentou bastante. Gente, as pessoas não estão se suportando e isso é preocupante. E eu sei que conflito é normal, porque eu tive conflitos aqui em casa durante a pandemia. Imagina só, eu concluí meu TCC recentemente e eu estava fazendo o TCC durante essa pandemia, né? Quer dizer, eu estava terminando durante essa pandemia, eu já tinha entregado 2 partes do trabalho. E essa era uma parte mais delicada, era uma parte de conclusão, era uma parte onde eu estava fazendo muitas correções. E como eu disse para vocês no começo da mensagem, aqui em casa não é um ambiente onde silêncio é o nosso forte. Então vocês imaginam juntar um TCC para terminar com o fato de não ter uma casa silenciosa. Junta tudo isso. Mas queridos, de verdade, eu tenho aprendido a ser grato por esse tempo de qualidade que eu tenho tido com meus pais. Eu acredito que essa é uma oportunidade que a gente está tendo de aproveitar momentos com a nossa família que a gente não tinha antes. E que com certeza lá na frente, quando a gente tiver mais velho, vai fazer muita falta. Não duvide disso. Então aproveite esses momentos que você está podendo ter com a sua família. Porque a gente precisa cuidar da nossa casa. Tirar 10 do TCC, como eu estava fazendo. Fazer faculdade, fazer as coisas da escola. Ter boas notas. Enfim, fazer qualquer outra coisa, mas não cuidar de casa, não vale a pena. Não tem sentido, gente. Nada vale se a gente não cuidar de casa. Eu acredito que de verdade, a gente pode buscar ter uma casa bonita. A gente pode buscar ter amigos que são mais chegados que irmãos. Amigos que são família. A gente pode buscar tudo isso. Mas se a gente não buscar Jesus diariamente dentro do nosso lar, se a gente não buscar Jesus diariamente como família, nada disso vale a pena. E esse desejo de buscar Jesus é um desejo diário que a gente deve ter. É uma necessidade diária que a gente tem. Se a gente não tiver a presença de Jesus, a gente não tem nada. Essa é a verdade. E Jesus, ele não está presente no nosso lar somente quando todo mundo é cristão, quando todo mundo é convertido. Não, gente. Jesus está presente no nosso lar quando a gente cuida, quando a gente serve aos nossos parentes. E a gente serve sem querer nada em troca. O Espírito Santo, ele resplandece em nosso lar quando a gente está na mesa com a nossa família. Porque a mesa ela é um lugar de comunhão, ela é um lugar de alegria, ela é um lugar de celebração. Será que a gente tem valorizado esses momentos? Será que a gente tem buscado viver esses momentos? A gente deve se questionar isso diariamente, porque esses momentos eles não são só prazerosos, eles são uma necessidade dos cristãos. Mas, gente, eu acredito que alguns de vocês também estão vivendo conflitos dentro da família a nível de perdão. E eu imagino que isso dói, porque é dentro da família a gente celebra a alegria. É dentro da família onde a gente celebra a vida. E é dentro da família onde a gente chora. É dentro da família onde a gente vive o luto. E se você não exercer o perdão, você vai estar deixando de viver essas coisas. Pode ter certeza que existe algo aí apertando dentro do seu coração. E isso tem a ver com o fato de você não liberar o perdão. Ou de você não pedir o perdão. E isso acaba te fazendo não desfrutar de momentos com a família. Se você passa por isso, de verdade, eu quero te desafiar a orar diante de Deus e colocar essas coisas diante dele. Eu quero te desafiar a prostrar-se diante de Deus
e dizer: Deus, a Ti eu entrego essas coisas. Mas lembre-se de que Deus é o nosso Pai Celestial. E se Ele é o nosso Pai, a gente tem um colo, a gente tem um porto seguro. E se a gente tem esse porto seguro, isso quer dizer que a gente pode colocar diante dele as nossas angústias, as nossas aflições. A gente pode colocar diante dele os nossos desafios como família. A gente pode colocar diante dele as marcas que a gente tem. Eu quero te desafiar a colocar diante de Deus as coisas que você tem guardado no seu coração. Coloca diante dele essas marcas, coloca diante dele essas feridas, coloca diante dele esse pedido de perdão, coloca diante dele esse perdoar, enfim, coloca diante dele, porque ele é o seu porto seguro, porque é nele que você pode depositar essas coisas, porque nele você já foi perdoada. Então coloca diante dele. A outra aplicação que eu quero trazer para vocês é que eu acho lindo, de verdade. Eu fico orgulhoso quando eu vejo vários adolescentes conquistando coisas, quando eu vejo vários adolescentes compartilhando que passaram em alguma prova difícil, alguma prova que eles almejaram muito passar e que deu certo pela graça de Deus. E eu de verdade fico muito orgulhoso quando eu vejo essas situações. E eu oro para Deus, eu oro diante dele para que vocês continuem sendo homens e mulheres de Deus, hoje, amanhã e sempre, porque vocês são a igreja de hoje. E o testemunho de vocês alcança outras pessoas. Então eu oro a Deus para que Ele mantenha vocês firmes. E, gente, diante de tantas conquistas, diante de tantas coisas que vocês fazem, que sim, glorifica a Deus, eu quero que vocês não deixem de olhar para trás. Prestem atenção nessa passagem, que se a gente não cuida dos da nossa própria família, a gente está negando a nossa fé. E a gente é pior que descrente. Então, em meio a conquistas, não deixe de olhar para trás. Não deixe. Você está amadurecendo. E como você está amadurecendo, pode ter certeza que às vezes você vai se apegar tanto a algumas coisas que você vai esquecer da sua família. E não deixe que isso aconteça com você. Como está escrito lá em Mateus 5, somos sal da terra e luz do mundo. E se a gente é luz do mundo, a gente brilha na vida de outras pessoas. E isso acontece porque a gente reconhece a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E essa aplicação sobre cuidar da nossa família, ela não é somente para os que estão dentro do nosso lar, mas também para aqueles que estão fora. Ela também se aplica aos nossos tios, às nossas tias, ela também se aplica aos nossos avós, enfim, ela se aplica àquele primo que você tem que não conhece a Jesus. E se ele não conhece a Jesus e você conhece a Jesus, você tem um mandato divino. E esse mandato é que você pregue a Jesus para ele, é que você mostre para ele a comunhão, o relacionamento que você tem com Jesus. Eu não estou dizendo que necessariamente a sua família vai se converter, não. Mas você está fazendo o seu papel como cristão. E para terminar, eu queria agradecer a vocês por ter ficado até agora conosco. Eu sei que diante da pandemia é muito complicado a gente ainda parar para ter um momento de comunhão com Deus. A gente é humanamente falho, então eu digo que sim, é difícil, mas é necessário. A gente precisa fazer isso. A igreja não para. Então eu queria orar, queria agradecer por esse momento. Eu queria que você continuasse aí conosco, amém? Vamos orar? Querido Deus, Paizinho amado, Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo que Tu tem falado conosco através da Tua palavra, Paizinho. Lê o 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, traz à minha alma um sentimento de desafio. E esse desafio, ele não tem a ver somente com a quarentena, ele tem a ver com a minha vida cristã. Eu tenho um chamado Teu, eu tenho um mandato Teu, Pai, e eu tenho que entender que isso é aplicado diariamente na minha vida. Eu quero Te louvar por todo o cuidado, eu quero Te agradecer pela vida de cada adolescente, Senhor, que anda conosco no Espaço Radical, e também para aqueles, Paizinho, que já andou conosco, mas hoje não está mais, Paizinho. Eu quero Te agradecer pela vida desses, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco. Continua cuidando, continua suprindo, Pai, continua nos fazendo entender o quão bom é estar contigo. É por essas coisas que eu Te oro e é por essas coisas que eu Te agradeço. Amém.